Bom, continuando, né, a nossa resolução da prova da FAMERP 2024, a gente vai agora para essa questão aqui de número 58, e essa questão ela fala o seguinte: indicadores ácido e base são compostos químicos que alteram a coloração da solução aquosa em função do pH. A equação mostra o equilíbrio químico da fenolftaleína no meio aquoso. Esse indicador muda a cor da solução em pH 8. Então, o que esse exercício está falando? Primeiro ele fala que o indicador ácido-base, né, ele muda de cor conforme o pH da solução. Normalmente eles ficam de uma cor em solução básica e de outra cor em solução ácida, essa cor podendo ser mais intensa ou menos intensa. Ele fala que a fenolftaleína muda de cor num pH ao redor de 8. Então, significa que ela muda de cor no meio básico, porque o pH acima de 7 é o meio básico, né? E o que essa equação aqui mostra? Que até assim não tem grande relevância para a resolução do exercício, é mais a título de informação, falando que a fenolftalina muda de incolor para rosa, né? Então, no pH 8, no meio básico, ela ficará rosa. Bom, então aqui na resolução do exercício, eu anotei que no pH 8 ocorre a mudança de cor da fenolftaleína e esse pH 8 é um meio básico, né? Aí ele quer saber das opções, da letra A até a letra E, em qual delas a fenolftaleína vai mudar de cor, ou seja, qual dessas opções aí produz um meio básico, né, no qual a fenolftaleína fica cor-de-rosa. Bom, a letra A, ele fala no sulfato de alumínio, que é o Al2SO4,3, e o que acontece com esse sulfato de alumínio em água, né, em solução aquosa? Ele vai produzir H2SO4, que é um ácido forte, e o AlOH3, que é uma base fraca, né? Como que eu sei que um ácido é forte aqui nesse caso? Quando eu tenho um oxiácido, que é um ácido que possui oxigênio na sua fórmula, eu faço o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. Então, aqui ficaria 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. Quando essa continha, vamos dizer assim, dá maior ou igual a 2, o ácido é forte. Então, por isso que o H2SO4 é forte. O AlOH3 é uma base fraca, né? Porque as bases fortes são da família 1A e algumas da família 2A. E o AL ele é da família 3A. Bom, o que acontece então com esse sal quando ele está em água? O sal em água, ele se dissocia. Então, ele fica na forma de Al mais 3 e SO4 menos 2. Aí a gente representa mais água, vai produzir H+, e SO4 menos 2, porque isso vindo do ácido produzido, né? Por quê? Por que produz H+, e SO4 menos 2? Porque é um ácido forte, e o ácido forte ele se ioniza, ele produz, vamos dizer assim, os íons correspondentes. Uma base forte, um ácido forte é isso, eles se ionizam em grande intensidade, vamos dizer assim, de forma simplificada. Já o AlOH3, ele é uma base fraca, então, por ser fraco, ele não vai ionizar, não vai dissociar, não vai ionizar, ele vai permanecer dessa forma aqui, AlOH3. Bom, então, daqui eu já consigo, né, analisando essa equação, eu consigo cortar aqui o SO4 menos 2 com o SO4 menos 2 do reagente com o SO4 menos 2 do produto, ok? O que sobrou então? Depois que eu subtraí, cortei o que dá para cortar, eu vou copiar o que sobrou. Sobrou 2Al mais 3 mais H2O
produzindo 6H+, mais AlOH3, certo? Então, esse sal sofreu uma hidrólise, isso significa que esse sal sofreu uma hidrólise, produzindo H+. Então, ele produz uma solução ácida. Por que eu coloquei um xizinho aqui? Porque eu quero uma solução básica, e H+ dá o caráter ácido, então não serve como solução para nós, não como solução da questão. A letra D é o HCl. O HCl, ele é um hidrácido, ele não contém oxigênio, e lá da tabelinha de ácidos fortes e fracos dos hidrácidos, a gente tem descrito que o HCl é um ácido forte. Isso a gente acaba tendo que decorar, que o HCl é um ácido forte. Então, ele produz H+, e Cl-. Ele ioniza produzindo H+ e Cl-, então ele produz um meio ácido por conta desse H+. Então, também não é a nossa opção como resposta. O NH4Cl, em água, produz o ácido correspondente, que é um ácido forte, o HCl, que a gente até viu na alternativa anterior, e NH4OH. Então, HCl é um ácido forte, e o NH4OH também é uma base muito importante que a gente não pode esquecer, ela é fraca. Então, ácido forte e base fraca, eu produzo um meio ácido. Então, eu coloquei aqui um xizinho porque também não é a nossa alternativa correta, ok? Vou passar aqui para a letra E. A letra E é o nitrato de potássio, KNO3. Em água, produz KOH, que é uma base forte, né? O potássio, K, ele é da família 1A, então é uma base forte por ser da família 1A. E o HNO3, que também é um ácido forte. Como que eu sei que o HNO3 é um ácido forte? Eu vou fazer 3 menos 1. 3 do número de oxigênio e 1 do número de oxigênio. Vai dar 2. Lembra que eu falei? Se essa subtraçãozinha der maior ou igual a 2, já é considerado um ácido forte. Então, eu tenho base fraca, ácido forte. Sempre prevalece o forte, então esse meio vai ser ácido. Sobrou a letra D, alternativa D, que é o NH4OH, que embora eu falei que ela é uma base fraca, mas ela ioniza um pouquinho, ela dissocia, desculpa, as bases elas se dissociam, elas sofrem dissociação iônica e produz o OH-. Né? Esse OH- faz com que o meio fique básico, né? Naquele pH maior do que 7, que no caso aqui, para a fenolftaleína tem que ser em torno de 8 para a fenolftaleína se tornar rosa. Então, essa é a nossa alternativa, letra D, ok? Bom, questão 59, para a gente finalizar aqui, ela vai falar da lei de Faraday, e ela fala o seguinte: a reciclagem do alumínio no Brasil é fonte de renda para coletores de material reciclado. O correto aqui seria material reciclável. Além de proporcionar relevante economia de recursos e energia, quando comparado à produção do metal por meio da eletrólise da alumina fundida, uma lata de refrigerante vazia pesa, em média, 13,5 gramas e consome carga correspondente a 1 Faraday, 96.500 coulombs, para cada mol de elétrons envolvido no processo. A equação representa a reação de redução do alumínio durante a eletrólise da alumina fundida. O tempo de eletrólise necessário para a produção da massa de alumínio correspondente a uma lata de refrigerante, utilizando a corrente de 10 amperes, é de aproximadamente... Bom, então o que acontece aqui? A gente vai anotar aqui os dados, né? Sempre é interessante a gente começar anotando os dados de um exercício. Então, o exercício falou que uma lata de alumínio tem 13,5 gramas. E ele deu a redução do alumínio. Lá numa questão anterior, eu falei que redução é quando o elemento recebe elétrons. Então, aqui está falando que o Al mais 3 elétrons
Ou seja, o Al mais 3 está se somando a 3 elétrons. Ele está recebendo 3 elétrons para se tornar a L0, que é a forma metálica. Ou a gente representa só a L, que é a forma metálica. Esse 3 aqui, ele me fala que eu tenho 3 mols de elétrons envolvidos aqui nessa equação. Para reduzir 1 mol de Al mais 3, eu preciso de 3 mols de elétrons. Bom, para resolver esse exercício, ele vai querer o tempo necessário, né? Eu vou usar a lei de Faraday, que é o kit, né? Onde eu tenho o I, né, a corrente elétrica, vezes o tempo. Só que para isso eu tenho que lembrar que 1 mol de elétrons corresponde a 96.500 coulombs, essa carga aqui. Como na equação eu tenho 3 elétrons, 3 mols de elétrons para produzir 1 mol de alumínio, eu tenho então que 3 mols vezes 96.500, porque 96.500 é o valor para 1 mol. Como eu tenho 3 mols, eu tenho que fazer 3 vezes esse valor que corresponde a 1 mol. Então, 3 vezes 96.500 produz uma massa de 27 gramas, que é o que eu acho lá na tabela periódica, a massa do alumínio, que é a massa correspondente a 1 mol. Lá na tabela periódica, quando eu vejo a massa molar de um elemento, aquela massa ela corresponde a 1 mol, né? Então, esse meu exercício está falando que 3 mols de elétrons produz 1 mol de alumínio metálico, e esse 1 mol de alumínio metálico corresponde a 27 gramas, são 27 gramas. Então, voltando aqui, 3.096.500 coulombs produz 27 gramas de alumínio. Como eu tenho, a lata tem 13,5 gramas, qual a carga, quantos coulombs vai ser requerido? Então, eu monto essa regra de 3, né? Novamente, eu multiplico em cruz para resolver a regra de 3, ficaria 27x igual a 3 vezes 96.500 vezes 13,5. Isolando o x, vai ficar tudo isso dividido por 27. Isso dá um total de 144.750 coulombs, certo? Agora, eu tenho essa carga em coulombs. Agora, eu vou usar o kit porque eu preciso do tempo. No lugar aqui do que, eu vou colocar essa carga que eu calculei, 144.750, igual a 10, que é a corrente elétrica que ele deu, de 10 amperes, vezes o tempo, que eu quero saber. Fazendo as contas, eu vou achar 14.475 segundos. Mas as minhas respostas, elas estão em minutos, então eu vou ter que transformar esses segundos para minutos, né? Vou fazer que 1 minuto tem 60 segundos, x minutos tem 14.475. Fazendo essa conta, eu vou descobrir que isso equivale a 241,25 minutos, aproximadamente 240 minutos, que é a resposta alternativa A do nosso exercício. Então, resposta letra A, ok?